Olá pessoal, agora a gente vai discutir sobre uma situação que é bastante comum dentro da análise dos movimentos, quando você tem dois corpos que se movimentam em sentidos contrários ou do mesmo sentido, se aproximando ou se afastando, movimentos simultâneos. Nessa situação, é de nosso interesse determinar como é que a gente faz para calcular a velocidade com que um corpo se move em relação ao outro, no que nós chamamos de velocidade relativa. O procedimento vai mais ou menos assim. Nessa primeira situação, nós temos dois corpos que estão se movendo em sentidos contrários, e se aproximando do jeito que se movem, um com velocidade de 20 e outro com velocidade de 10 metros por segundo. Perceba que, se eles estão separados por uma certa distância, depois de um segundo, este carro andou para cá com uma distância de 20 metros e esse carro andou para cá com uma distância de 10 metros. 20 para cá, 10 para cá, a distância entre eles encurtou em 30 metros. Ou seja, nessa situação, a velocidade relativa de aproximação seria dada pela soma das velocidades, o que daria 30 metros por segundo. Portanto, qual é o significado dessa velocidade relativa de aproximação? Significa que, do jeito que os carros estão se deslocando, é como se um ficasse parado e o outro fosse ao encontro dele com velocidade de 30 metros por segundo. É como se surtisse o mesmo efeito. Algo parecido está acontecendo aqui, ó. Esses dois carros se movem em sentidos opostos, mas do jeito que as suas velocidades estão orientadas, se movem em sentidos contrários. Esse aqui, a cada segundo que passa, vai ter andado para cá 15 metros, e durante o mesmo tempo de um segundo, esse carro andou para cá 25. Percebam, em um segundo, esse andou para cá 15, esse andou para lá 25. Ou seja, a distância deles foi aumentada em 40 metros. É por esse motivo que a velocidade relativa de afastamento nesta situação também seria dada pela soma das velocidades, o que daria 40 metros por segundo. Aplicando o mesmo raciocínio, a velocidade relativa de afastamento ser de 40 metros por segundo significa que é como se um carro estivesse parado e o outro fosse ao encontro dele com velocidade de 40 metros por segundo. Surtiria o mesmo efeito das coisas que estão sendo apresentadas aqui. Agora, nessa situação aqui, as coisas não funcionam do jeito que a gente raciocinou antes. Aqui nós temos dois carros que se movem no mesmo sentido. O que está atrás anda mais rápido do que aquele que está à frente. Perceba que depois de um segundo esse carro andou 8 metros. E o que está atrás, durante o mesmo tempo, andou 10. Ou seja, o que está atrás, a cada segundo que passa, anda 2 metros a mais que o carro que está à frente. Isso significa que a cada segundo que passa, a distância entre eles encurta em 2 metros, o que me permite raciocinar que nessa situação a velocidade de aproximação seria dada pela diferença destas duas velocidades, o que daria 2 metros por segundo. A mesma coisa está acontecendo aqui, só que ali está acontecendo um afastamento. Esse carro que está se deslocando para cá anda mais rápido do que esse que está andando atrás dele. O que está andando atrás, ele vai se afastando desse por andar mais lentamente. Pelo mesmo raciocínio que eu apliquei aqui, a velocidade relativa, neste caso de afastamento, seria dada também pela diferença destas duas velocidades, o que daria 7 metros por segundo. Pois bem, eu até já tinha colocado ali um resumindo para justamente mostrar para vocês que se os corpos em questão se movem no mesmo sentido, diminuem-se as velocidades. Como aconteceu
neste último caso. O canetão está enfraquecendo, eu vou passar para o azul. E nesse primeiro caso, como ele se move em sentidos opostos, você soma as duas velocidades, ou seja, em sentidos opostos, somam-se as velocidades. Veja, você soma as velocidades nesse caso, você diminui a velocidade nesse outro caso, se o objetivo é determinar a velocidade relativa, tá? Ou se o objetivo é resolver um problema como esse que eu acabo de colocar aqui. Saca só, eu tenho dois carros que estão se movimentando no mesmo sentido. O que está atrás anda com a velocidade de 25 metros por segundo. E o que está à frente com velocidade de 20 metros por segundo. Se os dois estão separados pela distância de 1 km, depois de quanto tempo o carro que está atrás alcança o carro que está à frente? Porque é inevitável, o carro que está atrás anda mais rápido do que o carro que está na frente. Se essas velocidades forem mantidas, o que supostamente vai acontecer, esses carros irão colidir. Então vamos fazer o seguinte, vamos representar essa situação. Ó, aqui eu tenho o carro que está atrás, que anda supostamente para cá. Eu não sei se é desse jeito aqui, tá? Mas isso é o de menos para resolver esse problema. E eu tenho esse outro carro que está à frente com velocidade de 20 metros por segundo. Os carros estão separados pela distância de 1 km. E como eu mencionei, aquele carro que está atrás anda mais rápido. Eles vão se encontrar e eu quero saber depois de quanto tempo isso acontece. Perceba nessa situação que esses dois carros estão se aproximando. A velocidade relativa de aproximação seria dada pela diferença destas duas velocidades. Isso daria 5 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada segundo a distância entre eles encurta em 5 metros. Este 1 km naturalmente deverá ser trabalhado com 1 metro para ficar com uma unidade compatível com 1 metro por segundo. Então, o que você poderia fazer para resolver esse problema? Você poderia ir por aquilo que a gente chama de ataque por força bruta. Se a cada segundo a distância encurta em 5 metros, mais um segundo encurtou em 10, mais um segundo encurtou em 15 metros, e assim por diante. Aí você vai fazendo essa continha até chegar no 1000. Só que, pô, se tu for fazer isso, leva um tempo desgraçado. E convenhamos, esse raciocínio que a gente chama de ataque por força bruta, ele é completamente inadequado se você tiver uma distância maior. Já pensou se a distância entre eles fosse de 10 km, 10 mil metros? Tu ia contar até chegar no 10.000, dá um trabalho desgraçado. Qual é o procedimento mais adequado? Você pode simplesmente trabalhar com essa equação da velocidade. Aí o que você faz? No lugar de V, você coloca justamente a velocidade relativa de aproximação, que é de 5 metros por segundo. No lugar do ΔS, você coloca a distância que separa estes dois carros, que é de 1000 metros. E aí você divide pelo ΔT de tempo. Agora ficou barbada, porque é só você dividir o 1000 pelo 5, eu isolei o tempo, trocando ele de lugar com 5, e você chega à conclusão que o tempo será de 200 segundos. Depois desse tempo, esses carros certamente terão se encontrado. Ok? Essa é uma situação, como eu falei, bastante presente nos nossos estudos de cinemática, porque é muito comum a gente trabalhar com movimento simultâneo de dois corpos. E aí de nosso interesse trabalhar com essa concepção de movimento relativo. É isso por hoje, moçada. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima. Bons estudos!